As coisas na sua vida, elas não acontecem do nada. Tudo sempre tem um motivo para acontecer e tudo sempre acontece por alguma coisa. E aí essa história de que, nossa, as coisas aconteceram do nada ou do nada eu comecei a sentir isso, isso não existe. Isso é só os seus mecanismos de defesa impedindo você de olhar para a real situação, camuflando suas dores, suas inseguranças, seus medos, para que você não olhe para a raiz do problema. É um grande processo de autossabotagem. Então, você precisa entender que, na verdade, as coisas elas não acontecem do nada, são acúmulos que vão acontecendo para que aquilo seja ocasionado. E quanto mais rápido você entender isso, você vai conseguir olhar melhor para as raízes dos problemas. Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês mais sobre isso, mas antes disso já curte, compartilha para me ajudar bastante aqui também. Eu quero começar falando com vocês sobre algumas dores da infância. A dor de abandono, de rejeição, de escassez que vem lá da infância. Mas como que isso se manifesta na vida adulta? Você vai lá, você se relaciona com uma pessoa e aí essa pessoa vai embora ou não dá certo, ou acontece alguma coisa e você fica apontando o dedo para aquela pessoa igual uma criança dizendo que essa pessoa te deixou, te abandonou, te rejeitou e ela não quis ficar com você nos seus piores momentos, como se ela não tivesse o direito de fazer isso. E você fica esperneando muito. Por quê? Porque isso reflete um vazio e uma lacuna que vem lá da sua infância. Então, isso não aconteceu do nada. Não foi só através desse relacionamento que essas dores foram tocadas. Isso já vem de um processo muito antes do seu passado, lá da relação com seu pai e com a sua mãe. Então, mais uma vez, não aconteceu do nada. Só que aí o que acontece é que você fica apontando o dedo para outra pessoa, como se a outra pessoa ela tivesse a obrigação de ir lá te acolher e dizer para você que não, eu não vou te abandonar, eu não vou te rejeitar, te juntar do lugar onde você está e resolver todos os seus problemas, quando na verdade isso nunca vai acontecer. E isso não acontece por um acaso. Você não foi lá, se relacionou e começou a sentir essa dor por um acaso da vida. Mais uma vez, não foi do nada. Mas é que as coisas precisam acontecer na sua vida para que você tome consciência e você consiga encontrar a raiz desse problema. Porque aí você descobre que, não, essa dor de rejeição, ela está comigo e ela vem lá de trás. Então eu preciso trabalhar a relação com meus pais para que eu consiga me sentir completo e esse vazio ele possa ir embora. Enquanto você não faz isso, você fica camuflando as verdadeiras coisas que acontecem, a raiz dos problemas, e você fica preso em um mundo de ilusões, como se isso fosse uma realidade, quando na verdade isso não faz parte da sua realidade. Isso é criado pela sua cabeça e projetado para que você se sinta parte de uma coisa que você não é parte, para que você entenda uma coisa que você não precisa entender, quando na verdade você só precisa aprender a olhar que as coisas não acontecem do nada. Muitas vezes foi um acúmulo muito grande e em outras aconteceu uma outra coisa em uma parte da sua vida que te levou para isso. Então começa a olhar para as realidades como elas são e não fica mais preso em situações que já aconteceram no passado, mas principalmente não se prenda mais a ilusões que você mesmo projeta sobre a sua vida. Uma outra forma de ver isso é quando você cai em crises de ansiedade. Você simplesmente um dia você tem uma crise e aí você acorda dizendo que nossa, isso começou nesse momento. Eu nunca tive uma crise na minha vida e do nada eu comecei a ter crise de ansiedade ou minha ansiedade aumentou muito. Mas como que foi do nada? Olha para como está a sua vida, por exemplo. Você cuida da sua alimentação? Você cuida do seu corpo físico? Você cuida daquilo que você coloca para dentro de você? Você cuida dos seus pensamentos, das suas emoções? Para dizer que as crises elas aconteceram do nada, quando na verdade é um reflexo de tudo que você está fazendo com você, todo o estresse que você está colocando na sua vida, está refletindo e em algum momento ou outro seu corpo ia adoecer, em algum momento ou outro as coisas iriam explodir. Então não aconteceu do nada. Olha quantas coisas precisou acontecer antes para chegar nesse momento. Olha quantos acúmulos você teve que passar e colocar dentro de você para chegar nesse momento. Olha quantas vezes você se reprimiu diante dos conflitos da vida para chegar no momento onde a crise explodiu.
Então, quando acontece uma crise com você, você não olha e você pensa que começou do nada, foi um acaso da vida. Olha para o caminho que você fez para chegar onde você chegou. Porque se o caminho que você percorreu te levou para um lugar de uma crise, significa que esse caminho não é muito agradável, não é bom para você e você precisa começar a trilhar um novo caminho que realmente leve você para fora disso que foi desagradável. Só que você fica escondendo os seus próprios desconfortos. Você fica iludindo e mentindo para você sobre situações como se fosse uma coisa agradável. Você não faz o básico para você se manter firme na sua vida e aí você fica reclamando que as coisas não deram certo. Começa a olhar para o básico que acontece e entender o caminho que você fez para chegar nesse ponto de desconforto, para que você possa reestruturar o seu caminho, para que dali para frente não aconteça mais e você feche essas lacunas do passado, esses vazios que foram ficando, e aí sim você pode viver uma vida mais saudável. Olha quantos vazios você experiencia na sua vida. E você vai olhar para isso e você vai imaginar que começou do nada. Quando na verdade, às vezes lá na sua infância começa um vazio pela falta de alguma coisa, e aí depois você vai replicando esse vazio e ele vai se tornando algo gigantesco, até que você não suporte mais a sua própria companhia e vive em uma solidão constante em relação a você mesmo. Mas você olha e você pensa que isso começou naquele exato momento. Mais uma vez, você está camuflando as verdadeiras coisas que aconteceram. Você está camuflando o real problema. Para de esconder suas dores, seus sofrimentos, suas angústias, dizendo para você que é só uma fase nesse momento, que isso logo vai passar. Porque na verdade isso faz com que o vazio aumente cada vez mais. E aí toda vez que você entra nesse vazio, você se assusta, você sente a sua solidão e você fica desesperado. E você não quer experienciar a solidão, você não quer entrar nesse vazio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você não entrar nesse vazio, você não experienciar essa solidão, ele vai crescer cada vez mais. Porque quando você entra ali, você vê o buraco que tem na sua vida e o quanto você está deixando essa parte de lado, aí sim você tem a capacidade de fazer uma coisa diferente para preencher um pouco isso. E aí a solidão passa a ser uma solitude. E aí você não vive mais com medo da sua própria companhia, porque toda vez que você não aguenta ficar com você e você não consegue ficar com você, significa que você não suporta nem a você mesmo. E como que você vai suportar suas relações se você não consegue nem suportar o fato de se relacionar com você mesmo? Então entenda isso. As coisas na sua vida, elas não acontecem do nada. Acontecem porque você trilhou um caminho e esse caminho teve um início. E depois você foi apenas emendando mais acontecimentos e mais coisas para levar você ao ponto de desconforto e momentos e movimentos na sua vida que não são agradáveis. E para você entender isso, você precisa entender o seu caminho. Para de achar que as coisas simplesmente aconteceram e começa a olhar para quantas vezes você fez coisas desagradáveis para você, você aceitou estar em lugares ruins, você aceitou coisas ruins na sua vida e você colocou isso para dentro e reprimiu isso dentro de você, para que você possa começar a entender onde você está hoje em dia. É sempre aquele ponto de qual o caminho que eu fiz para me levar para isso. Porque quando você entende o caminho, aí sim você tem a capacidade de mudar. Enquanto você não entende o caminho, você vai continuar camuflando suas dores, seus sofrimentos, suas angústias, e aí não vai resolver nada. E aí sua vida se torna um conflito gigantesco, totalmente desorganizado.